Muito bem, às 10 horas e 43 minutos, quem conversa conosco agora é Francisco Poli, que é da UDEMO, o Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo. Francisco, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia a todos da Jovem Pan e bom dia aos nossos caros telespectadores aí de Bauru e região. É um prazer estar com vocês. Eu agradeço a oportunidade de ouvi-lo. O que esse menino João Dória aprontou, hein, Francisco? Aprontou muitas e boas, né? Não poucas e boas. Aprontou muitas e boas. Aparentemente, eles não estão avaliando muito bem o quadro aí de São Paulo, né? Com relação à questão do que está colocando hoje atualmente, confisco salarial, eu queria deixar bem claro para todos os colegas aí da Jovem Pan, para todos que estão ouvindo, que eu vou falar dessa questão do ponto de vista estritamente legal e jurídico, ou seja, sem nenhuma conotação ideológica, partidária ou corporativista. Porque normalmente quando se diz, olha, vai alguém lá que é o presidente do sindicato, da entidade sindical, então eu já sei que vai ser política, ideologia e tal. Não, nós vamos falar aqui da questão meramente legal e jurídica, o que nós estamos chamando de confisco, não é? Dos salários dos servidores públicos, principalmente dos aposentados e pensionistas. E nós chamamos aí de confisco aquela apropriação que é irregular, que é ilegal, não é, do Estado de bens do particular. No caso, são alimentos, porque incidentes sobre os salários, né? E também é preciso esclarecer que aparece uma expressão aí que é déficit atuarial. E aí isso enrola bastante, porque não é do nosso campo e o próprio governo faz questão também de confundir, né? O déficit atuarial ele é muito mais amplo, mais abrangente do que o déficit financeiro, né? Para comprovar esse déficit é preciso fazer o cálculo atuarial, onde entra probabilidade, matemática, estatística, finanças, economia, computação, para avaliar riscos, né, na indústria de seguros e finanças. Então, tem de levar em conta os bens, direitos e ativos vinculados. Olha, a legislação diz, para que os colegas possam, para que todos os ouvintes possam entender, existe uma diferença entre déficit financeiro e déficit atuarial. Por exemplo, se você num determinado mês não consegue pagar tudo aquilo que você consumiu ou assumiu, não é? Você arrecadou 10 e gastou 11, então naquele mês você teve um déficit financeiro de R$1.000, não é? Agora, você tem uma casa, um imóvel, você tem um carro, você tem outros bens e tudo. Então, este seu déficit é só financeiro, não é? Agora, quando você invade durante o ano todo e fica durante o ano todo gastando mais do que arrecada e não tem nenhum outros bens, direitos e ativos vinculados, ou seja, aí se pode chamar de déficit atuarial. Ou seja, você deve e não tem como pagar nem um carro para vender, nem um imóvel para penhorar, etc. Então é uma diferença muito grande, não é? Veja, o que o governador do estado de São Paulo fez através de legislação e através de um decreto. Ele deixou bem claro o seguinte, que sempre que houver o déficit atuarial na Previdência, na SPPrev, né, ele pode majorar as alíquotas de contribuição para o pessoal, tanto os ativos quanto os aposentados, assim como ele pode criar novas faixas de contribuição. Portanto, tem que ser comprovado o déficit atuarial. Agora, voltando à Constituição Federal, é o seguinte, a Constituição Federal permite que isso seja feito, desde que medidas que foram tomadas anteriormente não sejam suficientes para cobrir esse déficit. Por exemplo, você tem a contribuição ordinária, que você pode colocar para aquelas pessoas que recebem acima do teto da Previdência, né, do Fundo de Garantia, do Sistema de Contribuição do INSS, né, do Regime Geral de Previdência Social, hoje R$ 6.400, mais ou menos. Então, pode-se cobrar acima disso no caso de aparecer um déficit atuarial. Não sendo isso suficiente, aí você pode cobrar também
a partir de um salário mínimo, não é? Com um percentual fixo. Não sendo isso suficiente para cobrir esse déficit atuarial, aí sim você pode tomar a medida mais drástica, que você coloca percentuais até abaixo do salário mínimo, ou seja, mesmo quem ganha menos de um salário mínimo passa a pagar a contribuição previdenciária. Mas com um detalhe: primeiro você tem que seguir essa ordem. Segundo, essa contribuição extraordinária, a sua necessidade tem que estar comprovada pelo déficit atuarial, pelo levantamento atuarial. Segundo ponto, essa medida tem que vir acompanhada de outras medidas para ajudar o equilíbrio. Não pode ser só isso, só descontar do servidor público. E, em terceiro lugar, tem que ser por um prazo determinado, por um prazo fixo. Isso não é para sempre, é para uma crise, né? Por exemplo. Então, o que aconteceu aqui em São Paulo? O governador colocou, né, essa contribuição, essa majoração, já partiu logo para a extraordinária, que pega todo mundo, mesmo quem ganha menos de um salário mínimo, sem a comprovação do déficit atuarial. Para que todos tenham uma ideia, o último levantamento atuarial da SPPrev aqui em São Paulo é do ano de 2019. De 2019. Portanto, ele não poderia ter feito isso, porque o pré-requisito é a existência de uma declaração do déficit atuarial. Isso não foi feito, isso não existe, não é? Uhum. Segundo, foi a única medida tomada para tentar equilibrar, né, entre aspas, as contas da Previdência. Não houve outra medida como exige a Constituição Federal. E também, o decreto do governador é por prazo indeterminado, ou seja, contrariando a Constituição, ele não coloca o prazo de duração dessa contribuição extraordinária. Ou seja, ele pura e simplesmente desrespeitou tudo que existe na Constituição e mais, desrespeitou aquilo que está no próprio decreto dele, não é? Que é o decreto 65021, que exige a comprovação do déficit atuarial. Na verdade, o que ele fez? O secretário lá, Meirelles, soltou uma nota dizendo que existe o déficit atuarial, portanto, pode majorar as contribuições previdenciárias e pode também colocar novas contribuições. Então, nós temos os colegas aposentados, por exemplo, que não pagavam contribuição para a Previdência, enquanto casal, por exemplo, passaram a pagar R$ 1.200 de contribuição. E com um detalhe, né? Nos últimos 4 anos, sem nenhum centavo de reajuste salarial. Aliás, ou seja, o governador está subtraindo dinheiro do pessoal. Francisco. Além disso, junto com isso, ele majorou também as contribuições para o IANSP, né, que é o Instituto do Servidor Público. Portanto, ele penalizou 2 vezes os servidores públicos e, pior, os aposentados, né, e pensionistas, que são aqueles que têm os menores rendimentos, os menores proventos. Mas, repito, tudo ao arrepio da Constituição, da lei complementar que ele fez aprovar na Assembleia Legislativa e do seu próprio decreto. Portanto, nós temos aí exatamente toda a ação arbitrária e ilegal, inconstitucional do governador do Estado. Francisco, vários pontos para tratar contigo. Primeiro, parabéns pela explicação sobre o que é um cálculo atuarial, que para muitos parece um palavrão, uma palavra difícil de entender, né? Um conceito difícil de entender, e a tua explicação foi muito feliz, muito didática. Obrigado, viu? Porque o ouvinte Jovem Pan, muitos não entendiam ou não entenderiam a tua conversa se você não tivesse contextualizado e explicado a esse ponto. Eu repito, muito boa a tua explicação, fácil compreensão. Outro ponto, Dória despreza a Constituição, né, vira as costas para a Constituição Federal, para a legislação estadual, o próprio decreto, ele vira as costas para tudo isso e arbitrariamente decide dessa forma, virando as costas para servidores que estão sem aumento de salário e assim ficarão até em função do que acontece em nível federal.
já estão há 3 anos e vêm mais períodos aí sem reajuste. Agora eu te pergunto, sem prévio aviso, e a quantas anda a contestação na justiça diante dessa decisão? Sim, excelente pergunta. Todas as entidades, né, em conjunto, as entidades da educação, entraram com uma ação coletiva na justiça, e essa ação está ainda em tramitação. Ela teve, num primeiro momento, uma decisão favorável, numa liminar. No segundo momento, isso foi retido no Tribunal de Justiça, que suspendeu a liminar, mas a ação continua tramitando, não é? E essa é uma ação que vai até o Supremo Tribunal Federal. Agora, foi muito boa essa sua pergunta, para a gente esclarecer para os colegas. Primeiro é o seguinte, desculpe, a primeira coisa, quando a gente diz assim, isso vai ser resolvido na justiça, dá um certo arrepio no pessoal. Por quê? Porque atualmente, infelizmente, parece que há uma tendência da justiça agir muito mais como advocacia do Estado, advocacia da União, sim, do que realmente zelar pelo cumprimento das leis e da Constituição. Então, quando diz que, olha, isso vai para a justiça, antes podia ser alguma alegria, atualmente é uma preocupação, né? O segundo ponto é que a coisa é tão clara, é tão nítida, que isso daí deveria ser resolvido de pronto, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça. Uhum. E não o é. E não o é. Nós tivemos a oportunidade, né, e, digamos assim, a infelicidade de ver um despacho de um desembargador que diz assim, é público e notório que a SPPrev é deficitária, portanto não tendo condições de pagar aos aposentados. Bom, veja, é público e notório que a Previdência é deficitária. Em primeiro lugar, isso não é verdade. Não é verdade. Até porque, lembrando, nós estamos falando aí de déficit atuarial, que é diferente de déficit financeiro. Lá em 2007, quando foi criada a SPPrev, a Lei Complementar 1010, o IPESP, que passou para a SPPrev, tinha um ativo de 55 bilhões de reais. 55 bilhões de reais. Portanto, na época, o governador, que era o Zé Serra, ele deixou bem claro o seguinte, no artigo 28. Ficam o Poder Executivo e o IPESP autorizados a repactuar as dívidas e os haveres existentes entre si e os demais órgãos integrantes do regime de previdência civil, do regime de previdência militar, e assim consolidar as demais obrigações em favor dos dois regimes próprios de previdência social. Parágrafo 1º. O ajuste de que trata o caput desse artigo deve prever o pagamento integral dos montantes devidos pelo Estado em até 10 anos, a contar da publicação da lei. Ou seja, está aqui na lei complementar a declaração de que o Estado deve para a SPPrev, aqui era cerca de 55 bilhões de reais, e o Estado tem 10 anos para pagar a contar da publicação dessa lei. Nenhum centavo foi pago. Nenhum centavo. E aí vem o artigo 27, que diz assim, o Estado de São Paulo é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime da Previdência Civil e da Previdência Militar decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários, observada a insuficiência apurada em cada um dos poderes e órgãos autônomos. Ou seja, está claro aqui na lei complementar que nós não somos devedores, nós somos credores. Credores, por quê? Esses valores aqui que não foram pagos, atualizados, eles ficam entre 85 e 120 bilhões de reais. Bilhões de reais. No artigo 27, eu vou repetir diz claramente, quem é que tem que cobrir eventuais insuficiências financeiras? O Estado de São Paulo. Está aqui no artigo 27. Está aqui no artigo 27. Portanto, em primeiro lugar,
Houve um deputado aí até que falou assim, olha, há 2 anos atrás fizeram um levantamento mostrando que a SPPrev tem um déficit financeiro de 25 bilhões de reais. Tudo bem, 25, vamos retirar de 120 e ver o crédito que ainda nós temos. Fica muito complicado quando você vê alguém da justiça se referir dessa forma, não é? Ou seja, está desinformado ou está agindo de má fé, ou seja, está sendo advogado do governador. Isso é um problema sério que nós temos. Nós temos um problema sério nos tribunais, temos um problema sério no Supremo Tribunal, mas acreditamos que isso vai ser resolvido. Agora, olha uma coisa curiosa, os colegas da Jovem Pan e também os que estão ouvindo. Em Alagoas, o governador, o Renan Calheiros Filho lá, recuou dessa cobrança. Ou seja, ele revogou o decreto. O mesmo tipo de decreto que o Dória fez aqui em São Paulo, alegando que realmente estava descumprindo a Constituição e que isso era, de qualquer forma, uma atitude extremamente hostil aos aposentados e principalmente o pessoal da educação e da saúde, que são aqueles que têm os menores salários, não é? Recuou. Agora, Alagoas está em 20º lugar no ranking do PIB nacional. Entre 26 estados e um Distrito Federal, portanto 27, Alagoas está em 20º lugar. São Paulo está em 1º lugar no PIB. Ou seja, São Paulo é o estado mais rico da federação. Alagoas recuou, retirou essa cobrança extraordinária. E São Paulo quer manter, né? Ou seja, é uma injustiça. Francisco, é importante a gente trazer esse assunto à mesa para o ouvinte Jovem Pan entender, né, desses mandos e desmandos, da arbitrariedade do governo do estado de São Paulo, em especial quando se trata deste desconto e da forma, né, como o governador decidiu agir. E eu espero que em breve a gente traga boas notícias, mesmo também não acreditando na Justiça Paulista da mesma forma como você observou. Mas a gente segue na luta e parabéns pelo trabalho, Francisco Poli, que é da UDEMO, o Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial no Estado de São Paulo, conversou com a Jovem Pan. Obrigado, Francisco, um ótimo final de semana. Obrigado a todos vocês, um grande abraço a vocês, a todos os seus ouvintes, um grande final de semana, apesar de... Vamos em frente. Obrigado, Francisco.